Converso com o professor João Batista Freire, que falava da verdadeira revolução na educação. E eu sou todo ouvidos. Então, eu li um livro que me impressionou muito, que você leu, chamado O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, né? E a gente fica sabendo ali da entrada do negro no futebol lá pela década de 30, né? Isso revolucionou o futebol mundial. O Eduardo Galeano já fala da revolução cultural no mundo com a entrada da cultura negra, né, na música do mundo todo, na pintura. E no Brasil isso aconteceu no futebol. E provavelmente o futebol brasileiro foi a primeira grande produção cultural brasileira reconhecida internacionalmente. Alguns vão dizer assim, mas é uma cultura inglesa. De jeito nenhum. O futebol começou antes da Inglaterra. Sem dúvida. E o brasileiro reinventou o futebol, para mim, com a entrada do negro na década de 30. E foi um assombro isso, foi um assombro educacional, foi uma revolução educacional. Como os brasileiros mostraram ser capazes de aprender com tanta facilidade uma coisa tão difícil quanto o futebol. Quer dizer, quando você vê um Rivelino tocar a bola com aquela displicência, fiz até uma poesia uma vez para o Rivelino por causa disso, o Mário Sérgio, o Ronaldinho Gaúcho, aquela displicência, aquilo não é displicência, aquilo é intimidade. Eles têm uma tal intimidade, aquilo é como um amor muito antigo que nunca deixou de ser um amor forte. Então imagine você amar uma mulher durante décadas e sempre apaixonadamente. No fim o amor vira uma coisa não banal, mas comum, né? E o brasileiro consegue fazer isso no futebol. Isso é revolucionário. Agora, por que essa pedagogia que ensinou um povo a jogar o futebol tão bem não pode ser usada para aprender higiene, matemática, química, sexo, e etc, etc. Quer dizer, está nesse futebol uma pedagogia extraordinária. Para mim, uma das pedagogias mais ricas da humanidade. E nós nunca paramos para pensar por que nós não levamos essa pedagogia para outras instâncias. Para você ter uma ideia de como... O Nicoleles falou algumas coisas sobre essa coisa de uma ciência brasileira. Para mim, eu daria o Nobel para ele por conta disso. Nós teríamos que ter uma pedagogia alemã, uma pedagogia russa, uma pedagogia brasileira. Nós temos hoje uma pedagogia europeia. Mas por que não uma pedagogia a partir do brasileiro que nós somos? E o futebol, para mim, é o grande exemplo. Não há nada, para mim, na cultura brasileira que se desenvolveu tanto enquanto coisa brasileira que o futebol. E a educação física tenta estragar. Né? Porque nós fizemos uma revolução no futebol, viramos os reis do futebol. Aí a educação física entra, uma certa educação física, com a qual eu não comungo, e tenta europeizar o jogador brasileiro. Europeizar um Ronaldinho Gaúcho. Desde pequeno. Europeizar o Robinho, e eles conseguiram, no caso do Robinho conseguiram. Né? Europeizar esse menino Neymar, deixa o Neymar jogar. O Neymar só tem que aprender uma coisa, humildade. O resto ele já tem. Ele vai lapidar. Ele tem que ter um professor que o lapide e que lhe ensine humildade, para não acontecer o que aconteceu agora contra a Argentina no Sul-Americano Sub-20 com vários jogadores brasileiros, né? Mas... Então eu acho que nós já sabemos o que fazer. Só que, como está dizendo, o meu lobby é muito fraco, mas pelo menos onde eu tenho oportunidade, que é o Instituto Esporte e Educação e a Caravana, a gente se serve dessa pedagogia. A partir do brasileiro que somos, nós produziremos uma pedagogia, uma educação grande e um país grande. Nós precisamos ter a oportunidade de ser brasileiros. Professor João Batista tem um livro, agora se possa a memória me trair, mas se eu não estou enganado, o título é Anatomia do Futebol? Pedagogia do Futebol. A Pedagogia do Futebol. Prefaciado. A Pedagogia do Futebol. A Pedagogia do Futebol, exatamente. Ainda é encontrável? É bastante. Por qual editora? Editora Autores Associados. Autores Associados, que é ali de Campinas, não é isso? Campinas, é. É um belíssimo livro. É um belíssimo livro. O professor João Batista tem uma série de livros. A Escola Desobediente é o título de um
Não, Escola Não, Desobediente é um não, artigo. É um artigo, É. é um artigo. Isso. Eu tenho Educação de Corpo Inteiro. Isto. Educação como Prática Corporal, o jogo entre o riso e o choro, Pedagogia do Futebol, de corpo e alma. O jogo entre o risco e o choro. Quero me deter neste também. Mas isto tudo você encontra... Está ali no blog, né? Tá no blog. Tem referências no blog a todos Isso, esses livros. Eu tenho uma página chamada Oficinas do Jogo, Isto. onde tem referência aos livros, né? Tudo isso está por aí. No Google, né, quando coloca meu nome, aparece o nome dos livros. Agora, uma coisa importante de dizer é que esse Pedagogia do Futebol, o prefácio é seu. Sim. É isso rigorosamente desimportante. Não, de jeito nenhum. É claro. Mas você que é interessado no tema, você que estuda educação física, você que quer abrir a sua cabeça para o que é verdadeiramente importante nessa área, não tenha dúvida. Aqui tem muito de onde beber. A gente já volta.